Mineração de dados, ciência de dados, com certeza são termos que a gente ouve por aí o tempo todo, né? Mas o que eles significam de verdade? Qual é a diferença entre eles? Bom, hoje a gente vai desvendar essa jornada, que consegue transformar um simples dado em uma descoberta capaz de mudar um negócio inteiro. Vamos nessa? Para começar, vamos pensar num lugar que todo mundo conhece, o supermercado. Imagina só a quantidade absurda de dados que é gerada ali a cada segundo. Cada produto que passa no caixa, cada carrinho de compras, o que será que essa montanha de informações esconde? Pois é, o que se esconde ali é conhecimento puro. E às vezes, um conhecimento bem surpreendente. Uma análise desses dados pode revelar que clientes que compram, por exemplo, fraldas, também compram cerveja com uma frequência muito maior do que o esperado. É uma conexão que, a olho nu, ninguém ia perceber, mas os dados não mentem. E aqui que está o pulo do gato. Descobrir esses padrões não é só uma curiosidade, não. Para o supermercado, essa informação vale ouro. Sabendo disso, o gerente pode tomar uma decisão super simples, mas genial: colocar as cervejas do lado das fraldas. E o resultado? As vendas disparam. Simples assim. E esse processo de encontrar conhecimento valioso e principalmente inesperado tem um nome: mineração de dados. A analogia com garimpo de ouro é perfeita. A ideia não é achar qualquer pedra, mas sim procurar aquela pepita de ouro, a informação inovadora que está lá, escondida numa montanha de dados brutos. E essa mineração vai muito, mas muito além do supermercado. São as mesmas técnicas que ajudam um banco a decidir se libera ou não um crédito, ou que ajudam um médico a identificar padrões em exames e diagnósticos. O campo de aplicação é enorme, mas o objetivo é sempre o mesmo: encontrar padrões que gerem um conhecimento útil de verdade. Mas peraí, a mineração não é mágica. Não é só apertar um botão e o ouro aparece. Na verdade, essa etapa da descoberta é o coração, a parte principal de um processo bem maior e mais organizado. E esse processo se chama KDD, que significa Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados. Olhando essas etapas, fica bem claro: não adianta nada tentar minerar os dados errados ou sujos. Por isso que a seleção e a limpeza são tão importantes. E também não adianta achar um padrão incrível se ninguém conseguir entender o que ele significa. Por isso, a apresentação é fundamental. A mineração de dados ali no passo 4 é o clímax, sabe? É o momento do eureka! Mas ela depende de todo o resto para funcionar direito. Legal, até agora a gente falou de dados de vendas, né? Tudo bonitinho, organizado em tabelas. Mas e quando a informação não vem assim, toda arrumadinha? E quando ela está espalhada em textos ou em páginas da internet? Bom, o princípio da mineração se adapta. Dá uma olhada na tabela. Se a fonte são documentos de texto, a gente chama de mineração de textos, para analisar o que está escrito ali. Se a fonte são páginas e registros da web, aí é mineração web, para entender como as pessoas navegam. A lógica é a mesma, mas a técnica e o que se quer descobrir mudam conforme a fonte dos dados. Então, temos mineração de dados, de textos, da web. São como várias peças de um mesmo quebra-cabeça. Mas qual é o campo que junta tudo isso? Que dá nome ao jogo todo? Vamos dar um passo para trás para conseguir ver a imagem completa. E esse campo é a ciência de dados. É a disciplina moderna que abraça todo o processo, desde pegar um dado bruto até transformar ele em conhecimento e, finalmente, em ações concretas. Pensa assim: se a mineração de dados é o ato de encontrar o ouro, a ciência de dados é a expedição inteira. Ela cobre tudo, desde planejar a rota, pegar as ferramentas certas, fazer a escavação e, um ponto super importante, saber o que fazer com o ouro depois que ele foi encontrado, comunicando o valor dele para que as decisões certas sejam tomadas. Vamos ver como isso funciona na prática. Um projeto de ciência de dados geralmente segue um ciclo como esse aqui. Percebeu a semelhança com aquele processo KDD que a gente viu antes? A ciência de dados formaliza isso num ciclo que se repete: coleta, limpeza, análise e, por fim, a comunicação dos resultados. É um processo completo, de ponta a ponta. E claro, para conseguir executar todas essas etapas, não dá para entender de uma área só. A ciência de dados é, por natureza, um campo que mistura conhecimentos de várias frentes diferentes. E aqui estão os pilares que sustentam tudo isso. A matemática e a estatística trazem o rigor, os métodos de análise, a ciência da computação dá a infraestrutura, o poder de fogo para lidar com um volume gigante de dados, e a inteligência artificial, junto com o aprendizado de máquina ou machine learning, entra com os algoritmos inteligentes, a mágica para encontrar os padrões e até fazer previsões. Olha só que jornada, hein? A gente começou com uma pergunta super simples sobre o que as pessoas colocam no carrinho de supermercado. E chegamos num campo gigantesco e super poderoso,
que mistura matemática, computação e inteligência artificial. É essa combinação que hoje está por trás de tudo, desde o diagnóstico de doenças e a criação de carros autônomos até as recomendações de filmes e séries que a gente recebe todo dia. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final. A quantidade de dados no mundo dobra numa velocidade assustadora. Então a questão não é se existe conhecimento escondido por aí, mas sim qual será a próxima grande descoberta que está lá esperando nos dados. O que mais ainda está lá esperando para ser encontrado?